Boa noite! Olá, Bel! Olá, Lica! Oi, Dani! Oi, Felipe! Oi, Pri! Oi, Manu! Gente, vamos lá! Boa noite, minha gente! É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje a gente vai conversar sobre... Deixa eu ajeitar minha luz aqui, pronto. Oi, amiga! Oi, Tati! Oi, Pati! Boa noite, obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Oi, Val! Não sei, produção, essa live vai ficar salva? Espera aí a produção responder, tá? Eu não sei. Vamos descobrir já já. Gente, boa noite. Oi, Gildécio, tudo bom? Então, eu trouxe esse tema para vocês hoje porque é um tema muito recorrente, essas perguntas, né? Entendi, Bel, entendi. Já te digo, vice? Já te digo, já te respondo. Então, gente, a gente trouxe esse tema aqui hoje porque é um tema que ele é muito frequente, né, de dúvida, sobre a possibilidade ou impossibilidade de ganho de massa muscular em uma dieta vegetariana para quem pratica atividade física. É uma dúvida muito comum. E aí eu queria trazer para vocês hoje alguns pontos de reflexão para a gente pensar, né, a respeito e trazer algumas informações para clarear um pouquinho as ideias de vocês, certo? Peço, por favor, que caso vocês tenham alguma dúvida já, pode colocar aqui nos comentários. E aí no decorrer da live eu vou respondendo, a gente vai conversando, certo? Então, essa live ela veio bem num momento bem oportuno, porque ontem teve uma polêmica, né, de uma nutricionista que falou que se os indivíduos eles quisessem ser vegetarianos, eles até poderiam, mas eles precisariam comer ovos em todas as refeições. E aí um monte de paciente me mandou mensagem perguntando o que era isso, se procede, se não procede. E aí, vamos lá, trazer um pouquinho disso, né? Eu já adianto para vocês que isso não é verdade. Infelizmente, falta muito na faculdade de nutrição esse conhecimento a respeito de nutrição vegetariana, né? Então, assim, é fogo, né, Bel? Mas são muitos... Na faculdade de nutrição, a gente não aprende a criar um plano alimentar vegetariano. Então, é muito mais... o que o nutricionista aprende é calcular uma dieta com carne. Ele não sabe, tecnicamente falando, né, pelo menos quando eu me formei, e eu não sei como é que tá hoje, já deve ter avançado um pouco, mas tem muitos nutricionistas que ainda acreditam que o consumo de carne ele é necessário, o grupo alimentar do consumo de carne ele é necessário para a vida e principalmente para quem pratica atividade física. E hoje a gente já sabe que isso é um verdadeiro mito. A gente já sabe que não precisa comer carne, o ser humano não precisa comer carne, ponto. É uma opção porque hoje não é um crime o consumo de carne, né? Mas se ele não quiser consumir, ele não vai precisar em nenhuma fase da vida. E isso não vai ser diferente para a prática de atividade física. Então, vamos lá, para a gente trazer alguns pontos aqui. É falado, mas não com tanta atenção. Pois é. Na verdade, eu acho que tem uma coisa também, Bel, que é mais fácil calcular uma dieta com carne, né? É mais fácil você calcular um plano alimentar, porque você só pensa quase que isoladamente na proteína, e aí você adiciona e tira a quantidade de proteína da dieta e não precisa mexer nos outros nutrientes. Eu acho que pode ser isso também, porque muitas vezes quando vem alguns pacientes para mim, que eles têm vindo de outros profissionais de saúde, é muito assim, o profissional tirou a carne e colocou só soja, que a soja ainda vai ter um pouco também de carboidrato, ou então tirou a carne e colocou só ovo, como se fosse assim uma mudança
uma alteração direta, né? Então, tiro a carne e tenho que colocar outra carne que seja exatamente igual. E na alimentação vegetariana, a gente vai ver que isso não acontece, né? Eu não tenho como tirar carne e colocar feijão e não mexer nos outros nutrientes, tá? Então, vamos lá. Pelo volume, pela cultura, isso. Com certeza, com certeza. Oi, Lulu! Tudo bom? Oi, Lorena! Então, gente, o ganho de massa muscular, ele ainda está muito, muito relacionado ao consumo de carne, como eu falei anteriormente, pela questão da proteína animal, ela apresentar grandes quantidades, uma grande quantidade de concentração, pela carne apresentar uma grande quantidade de proteína na sua composição, certo? Mas os alimentos, eles não são isoladamente carboidrato, proteína, gordura, isso não existe. Na verdade, eles são uma mistura de vários macronutrientes. Então, por exemplo, quando a gente pensa na proteína animal, no caso, na carne, né? Quando a gente pensa na carne, olha, eu tô falando já, tá vendo, chamando de proteína. Quando a gente pensa na carne, a gente vai ter aí uma quantidade significativa de proteína, uma quantidade também de gordura, certo? Quando a gente pensa em feijão, a gente vai ter uma quantidade de carboidrato e uma quantidade de proteína também. Então, para facilitar o linguajar, muitas pessoas elas dizem, isso é uma fonte de carboidrato, isso é uma fonte de proteína. Obrigada, Lulu. Se remetendo ao macronutriente, né? Ao macronutriente que vai ser mais presente naquele alimento. Entendem? Então, é por isso que essa nomenclatura ela acontece. É dessa forma, por conta disso. Mas não quer dizer que todos os alimentos não tenham, não possam conter mais de um macronutriente. Não apresentem na sua composição mais de um macronutriente. Tá? Então, por que que gera essa grande dificuldade de... por que que existe esse mito de que a proteína animal... ela precisa ser consumida numa dieta para ganho de massa muscular. Pela questão da praticidade, né? Então, assim, as pessoas, elas nasceram comendo carne, então é mais fácil eu jogar aí um peito de frango no almoço e jogar 25 gramas de proteína do que eu calcular a quantidade de proteína que vai ter um feijão, por exemplo. Então, tem essa questão da praticidade também. Outro ponto a questão da indústria carnista, que ela é uma indústria muito forte. Então, é muito confortável ter essa necessidade, criar essa necessidade do consumo de carne e da suplementação para o praticante de atividade física. Outro ponto é um mito que é em relação ao medo dos carboidratos e a grande necessidade do consumo de proteína. Então, quando a gente trabalha aí com a recomendação de proteína para ganho de massa muscular, a gente vai ter algo acima de 1,2 grama de proteína por quilo de peso, certo? Os estudos mostram que para eu ter hipertrofia, não importa, o agro é pop, total, Lu, total. Na verdade, a gente tem que combater isso, né? Mas, infelizmente, é uma realidade. Então, pra gente... tem um estudo bem recente, que inclusive eu vou falar sobre ele amanhã, que eu vou postar no Instagram, falando que não importa a fonte da proteína na alimentação para ganho de massa muscular e praticante de atividade física. Ponto. Não importa. Se vai ser de carne ou se vai ser de feijão, o que é que eu tenho que pensar e o que é que eu tenho que atingir? Eu tenho que atingir a quantidade de proteína por quilo de peso. Tá? Então, o que é que isso quer dizer? Que se a gente quer ter ganho de massa magra, eu tenho que ter um excedente à quantidade de proteína que eu precisaria para manter minha massa muscular. Concorda? Então, eu preciso de algo acima de 1,2 grama de proteína por quilo de peso para que eu tenha construção de massa muscular. Nesse estudo recente que foi feito aqui no Brasil, eles estavam fazendo uso de 1,6 grama de proteína por quilo de peso. Tá? Aí o grande desafio nesse caso é atingir essa quantidade de proteína por alimentos de origem, seja animal ou seja vegetal. Então o negócio só vai rodar e só vai acontecer se a gente atingir essa quantidade de proteína, certo? Então isso é um ponto. Outro ponto é a necessidade, a grande necessidade
de proteína na alimentação. Então, outros estudos mostram que não é o vegetariano que consome pouca proteína. Quando a gente vai fazer uma comparação, os vegetarianos, eles consomem mais do que o mínimo recomendado, mas eles consomem menos proteína do que os onívoros. E os onívoros, eles ultrapassam aí mais de 15% da dieta, que seria o recomendado para consumo diário de proteína. Então, gente, o vegetariano não come menos proteína do que o onívoro. Talvez seja essa ideia de ter que consumir mais proteína, que esteja prejudicando aí o nosso entendimento, certo? Então, por que tem essa necessidade de dietas hiperproteicas? Na verdade, isso aí também é uma grande questão. A gente não tem necessidade de consumir, por exemplo, 30%, 40%, 50% da dieta. É até absurdo, na verdade, faz até mal, né? Essa quantidade toda de proteína da dieta. Então, a ideia é que a gente comece a repensar essa grande necessidade de proteína. E o ideal é que a gente calcule de acordo com o nosso peso, com a nossa necessidade, tá? Então, mais uma vez, como eu falei, essa necessidade de proteína aumentada, ela não existe no sentido de ter que comer muita proteína por dia. Não, a gente precisa atingir a quantidade recomendada de proteína, certo? Então, a quantidade recomendada de proteína seria acima de 1,2 até 2 gramas de proteína por quilo de peso. Deixa eu ler aqui o que o Manu tá falando, só um minuto. Essa quantidade de pelo menos 1,2 grama é recomendada apenas para quem treina ou se aplica a todo exercício físico, inclusive treino de casa. Veja, o seu corpo não sabe qual tipo de exercício que você faz, Manu. Então, você pode, na verdade, se tiver um estímulo suficiente, né? Não faz diferença se você faz atividade física na academia ou se você faz em casa, tá? Então, isso seria também para quem faz exercício em casa, contanto que ele tenha um estímulo suficiente para o ganho de massa muscular. O treino, gente, ele pode ser treino com o próprio corpo, né? Se Luan tiver aí, ele pode até me ajudar nisso. Mas os treinos, eles não necessariamente precisam ser treinos com máquina, tá? Joia, falo já já. Já já a gente fala de cogumelo. Obrigada pela pergunta. Sim, então voltando. Contanto que tenha um estímulo suficiente pra gente ter ganho de massa magra, ganho de massa muscular, não importa se tu faz atividade física em casa ou se você faz na academia, certo? Então, voltando aqui, gente, a gente tava falando aqui da questão da necessidade de proteína. A gente já viu que, através da proteína vegetal, a gente consegue atingir essa quantidade. Mas, como é que eu vou atingir essa quantidade de proteína na alimentação vegetariana? Eu preciso comer as fontes de proteína vegetal, né? Quem é que tá mandando aqui uma solicitação? Olha. Amigo, daqui a pouco eu quero uma contribuição sua, viu? Então, voltando, né? Porque eu vou precisar consumir os alimentos de origem vegetal, certo? E os alimentos de origem vegetal não vai ser ovo, tá? Natália, eu posso comer ovo na minha dieta? Se eu quiser ganhar massa muscular, pode, se comer ovo fizer sentido pra você. Então, essa frase que eu trouxe no começo, que era em relação ao consumo de ovos em todas as refeições que outro profissional falou, ela não é verdade, caso você não queira, né? Não precisa, mas se você quiser, você pode consumir esse ovo para complementar a dieta. Mas ainda assim, o que vai substituir a carne são as leguminosas. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja e amendoim. Porém, para construir um plano alimentar, eu preciso aí, né, não só de leguminosas. A gente pode poder colocar, por exemplo, uma aveia nesse plano alimentar. A gente pode colocar oleaginosas, aí vai ser castanha, amêndoas. O próprio amendoim, né, que ele vai ter uma quantidade de proteína maior, mas vai levar um pouquinho de gordura. Então, gente, entendam que na dieta vegetariana não vai ter uma super fonte de proteína. Super fonte, quando eu comparo com um frango, por exemplo, né? Que a quantidade por porção, ela não é equivalente. Mas juntando todas essas proteínas durante o dia, ao longo do dia, eu consigo sim atingir a quantidade de massa, de proteína por dia para ter hipertrofia. Tanto é que a gente tem aí no mundo e no Brasil
vários praticantes de atividade física, levantadores de peso, atletas, que são veganos. E então, assim, esquece isso das proteínas, tá? Esquece isso. Agora, preciso mudar minha alimentação? Preciso. Porque talvez seja necessário eu comer, sei lá, um grão de bico, um feijão, uma ervilha em mais refeições? Provavelmente sim, para eu poder atingir a quantidade de proteína do plano, entende? Então, assim, a gente precisa fazer alguns ajustes. E aí tem uma questão que ela é muito frequente, por que as pessoas elas vão escolher comer feijão? Por que elas têm medo de comer feijão? Se é fonte de proteína e se ela pode substituir a carne. Porque aí entra um medo muito grande dos carboidratos, né? Porque além de tudo, além de dizer assim, mas o feijão não vai ter tanta proteína assim, embora na minha opinião tem, Já respondo, tá, Dani? Já respondo. Só concluir esse pensamento aqui. Joia. Então, por que o problema... Por que as pessoas não simplesmente tiram a carne e consomem feijão, por exemplo? Porque todo mundo morre de medo de comer carboidrato. Por quê? Venderam pra gente... Vendem pra gente diariamente que a dieta low carb é a única dieta possível, e o que não é verdade. Na verdade, a gente precisa de boas fontes de carboidrato e, claro, o consumo de carboidrato de forma recomendada e organizada, certo? Então, mais uma vez, o que é que os estudos mostram? Que o vegetariano ele consome sim mais carboidrato do que os onívoros, mas que não mais do que a recomendação. E que, veja que coisa, né? Se você imagina, será que ele come mais carboidrato? Então quer dizer que os vegetarianos têm mais sobrepeso e obesidade em relação aos onívoros? E ao contrário, a tendência é que o IMC do vegetariano ele seja mais baixo. Então, mesmo comendo mais carboidrato que os onívoros, o vegetariano ele tende a ter um IMC mais baixo do que os vegetarianos tendem a ter um IMC mais baixo que os onívoros, certo? O que foi, Bel? Então, essa questão dos carboidratos eu queria que vocês ficassem muito tranquilos também, porque para quem faz atividade física a gente precisa desse carboidrato, tá? Então, assim, gente, tira isso da cabeça, esquece isso de que não vai conseguir ganhar massa muscular. Vai conseguir ganhar massa muscular, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Você vai ter... o seu rendimento vai ser adequado também. Então, para quem faz atividade física, se a gente pensa na origem aí do exercício, o que é que vai dar energia? O que dá energia são os carboidratos, né? Então, não tem por que ter medo de consumir esse carboidrato para quem pratica atividade física. Claro que a gente vai calcular isso na dieta direitinho, para que isso seja confortável para quem consome. Sobre o menor IMC, menor risco de doença. Total. Isso que Bel tá falando, gente. A gente consome mais carboidrato, né? Do que onívoros, mas aí a tendência é também ter menos risco de doença crônica, doença cardiovascular, menor pressão e o colesterol, certo? Já respondo sobre os cogumelos, tá? E menor também consumo de colesterol na alimentação e nos níveis de colesterol total e colesterol LDL, tá? Isso é muito claro quando a gente pega os exames, certo? Então, vamos lá, voltando aqui pra gente conversar um pouquinho mais, só pra vocês ficarem bem esclarecidos em relação a essas proteínas. Natália, como é que eu vou organizar meu plano, né? É importante a gente fazer o fracionamento dessas proteínas, porque o nosso corpo ele absorve uma quantidade limite em relação à quantidade de proteína, tá? A gente absorve aí uma média de 30 gramas de proteína por refeição, mais ou menos. Então, não adianta muito eu pegar, sei lá, 70 gramas... Oi, Eriquinha. Oi, Marta. Não adianta a gente pegar aí 70 gramas de proteína, por exemplo, jogar de uma vez só, porque aí a gente vai estar jogando dinheiro no lixo, certo? Mas a gente precisa fazer uma distribuição legal, então é legal a gente ter fontes de proteína vegetal em todas as refeições. Sugiro que seja feito dessa forma. Na prática clínica, o que é que a gente vê? Que é super tranquilo, gente. Quem quer ganhar massa magra, comendo o que tem que comer direitinho, né? Que vão ser essas leguminosas principalmente. Pode ser uma suplementação de proteína vegetal. Como eu falei, oleaginosas, aveia, semente. Aí a gente consegue ter um resultado muito, muito fácil. Então não é um problema isso não. Beleza?
Deixa eu ir vendo aqui as perguntas pra gente continuar conversando. Então, Cogumelo in Natura me perguntou sobre a proteína do cogumelo. Então, veja só, o cogumelo, ele vai ter aí, vai ser uma fonte de proteína, mas a gente não coloca como substituto da carne, porque a quantidade de proteína que ele tem é muito pequena proporcionalmente à quantidade consumida. Então, eu precisaria consumir, eu não tenho de cabeça, mas eu tenho nos destaques dos stories, a quantidade por 100 gramas de cogumelo, quanto teria, tá? Então, a gente pode colocar o cogumelo na dieta, sim, mas para eu atingir uma quantidade mínima de proteína por cogumelo, eu precisaria comer muito cogumelo. Então, fica um pouco inviável a gente colocar o cogumelo como substituto da proteína animal ou até como substituto das leguminosas, certo? Então, eu uso mais para complementar a dieta, para quem gosta de cogumelo. Vai ser um alimento que vai ser tem pouca caloria, né? Mas não entraria aí como fonte de proteína vegetal. Ele complementa, mas não como fontes principais de proteína vegetal. Dani perguntou aqui se é obrigatório ter cereal e leguminosa além da salada variada. Dani, veja, não consigo ver outra fonte, não tem outra fonte que não seja cereal e leguminosa, só se for suplemento de proteína vegetal. Como fonte de proteína vegetal, assim. Então, teria, não tem que comer, por exemplo, só feijão todo dia. Não tem que comer, por exemplo, arroz integral todo dia. Mas é interessante a gente pensar em alguma leguminosa, né? Ou então em algum formato que você se sinta confortável em consumir, seja em formato de sopa, seja em formato de hambúrguer, seja em formato de pastinha vegetal. Algum formato que você se sinta confortável em consumir e alguma leguminosa que você goste mais, tá? Então, o cereal pode ser arroz, pode ser aveia, pode ser um pseudo cereal como a quinoa, mas é interessante sim consumir esse cereal e essa leguminosa, é importantíssimo, tá? Bora ver aqui as outras perguntas. Só um minuto que eu tô... Eita! Minha gente... Aqui, consegui. Ai, meu Deus. Congelar os alimentos faz com que haja perda de nutrientes. Qualquer alteração, qualquer transformação pode gerar uma perda de nutriente. Então, o congelamento, ele faz com que o alimento, ele pode perder, sim, um pouco de nutrientes. Porém, a pergunta que eu sempre faço para os pacientes se não for congelado, você vai consumir? Você vai ter habilidade na sua rotina de, sei lá, ir para uma feira todo dia e comprar alimentos frescos. E normalmente no dia a dia as pessoas não conseguem fazer isso. Então, eu prefiro sempre ter congelado e mesmo que perca um pouco desse nutriente, porque seria um pouco, a gente consumir alimentos naturais e consumir frutas, legumes e verduras, né? Do que pensar que vai perder nutrientes e não consumir. Então, eu aqui em casa compro algumas vezes legumes congelados e a gente faz no vapor e consome, tá? Eu acho que é uma ótima alternativa. Eu acho que o congelamento ele só vem para ajudar e a gente pode aproveitar esse benefício. Não vejo como um problema não, tá? Mesmo que possa perder um pouquinho desses nutrientes, eu congelaria o que pudesse congelar, com exceção de folha, né? Com as folhas, eu congelaria e consumiria tranquilamente. Pode consumir, certo? Então, gente, deixa eu ver se tá faltando alguma coisa aqui pra gente conversar mais. E caso vocês tenham alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Joia, olha, no caso... No caso, fazer em casa fresquinho e congelar pra comer durante... Faça. Não vai perder por conta disso não, tá?
vai perder um pouquinho, né? Mas assim, não vai ser significativo a ponto de justificar que você não congele, certo? Então, recapitulando aqui o que a gente conversou, a gente falou um pouquinho dessa questão do medo do carboidrato e da super necessidade do consumo de proteínas, né? Então, vocês já entenderam, né, minha gente? Agora vocês vão sair daqui hoje tendo certeza que se você não é vegano, você não é vegano porque você não quer. Não é porque vai faltar proteína, nem porque não vai conseguir ter ganho de massa muscular. Vocês concordam comigo? Sim, né? Digam que sim. Que a grande questão vai ser se você não quiser parar de comer carne, mas não vai ser por conta dessas proteínas, certo? E aí a gente conversou também que o melhor substituto vai ser essa leguminosa e que a gente não precisa ter medo do carboidrato e que a gente precisa sim aumentar o consumo dessas leguminosas durante o dia para que a gente consiga atingir essa quantidade acima de 1,2 grama de proteína por quilo de peso, certo? E que a gente viu também que tanto a proteína animal como a proteína vegetal, tanto a proteína animal quanto a proteína vegetal não faz diferença no ganho de massa muscular se a gente consumir a quantidade recomendada. Deixa eu ver aqui. Vamos embora. Tem questão de quantidade em relação à idade, quantidade que tu perguntou foi, Miriam? Foi? Eu acho que né? CDE? Acho que é quantidade, né? Veja, a gente faz o cálculo por quilo de peso. Então, por exemplo, se você tem 60 quilos, para manutenção de massa magra, a gente vai usar de 0,8 a 1,2 grama de proteína por quilo de peso. E aí a gente faz esse cálculo. Então, para 1 grama de proteína por quilo de peso, se tu tem 60 quilos, seriam 60 gramas de proteína por dia, tá? Mas para ganho de massa muscular, mesmo cálculo, independente da idade, acima de 1,2. Uma coisa que é importante, gente, é o seguinte. Peraí, só um minutinho que eu vou responder. Só pra eu concluir esse raciocínio. Uma coisa que é importante. Esqueci. Já era. Algum suplemento vegano com gosto menos ruim, tô tomando de arroz, sabor original é horrível. Dani, isso é um problema, porque tem muita proteína vegetal muito ruim no mercado. Muita proteína. Tem algumas marcas que eu já provei, acho que quase todas, que pra mim elas são melhores em relação a sabor e em relação à composição. Então, tem o da Bioveg, da Nação Verde, que eu adoro, que é o que eu mais gosto de ter em casa. Nação Verde é o nome da loja, tu compra lá, Bioveg. O paciente tem desconto lá também, acho que é 10% de desconto. Os da Pura Vida são gostosos também. O da Essential Nutrition são bons também. E tem outras marcas também que você pode provar. Tem a da Vitafor, tem a da Atlética, tem a da Racal. O que é que eu sugiro? Compra o sachê e prova. Porque aí a gente não compra um pote, né? E gasta R$200 para não gostar, certo? Mas assim, essa questão da proteína vegetal, ela tem realmente essa dificuldade ainda. A indústria ainda não encontrou esse equilíbrio de uma composição boa com um sabor interessante, né? Lembrei o que eu ia falar. Sim, é o seguinte, quando a gente for fazer o cálculo, quando a gente faz o cálculo para ganho de massa muscular, a gente vai aumentando gradativamente a quantidade de proteína da dieta, gente. Então, por exemplo, se eu de repente quero fazer uma dieta para hipertrofia, eu não vou começar com 2 gramas de proteína por quilo de peso. Eu posso ir aumentando, porque a gente pode ter uma resposta com menos proteína. Então, se eu primeiro faço um recordatório alimentar para saber quanto você está consumindo de proteína e em seguida a gente faz esse ajuste e começa do mínimo possível recomendado. Porque você pode ter uma resposta maravilhosa com 1,2, entendeu? E aí a gente não tem que estar aumentando tanto essa quantidade de comida, certo? Foi em relação à pergunta que Miriam tinha feito. Tem problema se é a mesma leguminosa todo dia? Exemplo, feijão todos os dias? Tem não. Nutricionalmente falando, você pode escolher qualquer leguminosa, tá? O único problema é não variar e você enjoar. Mas assim, se na tua dieta tiver 2 porções de feijão
uma porção de feijão vai ser uma concha. Se a gente colocar 2 porções de feijão, ou se você comer, por exemplo, uma concha de feijão e uma concha de soja, uma concha de soja e uma de grão de bico, não tem problema. Você pode tanto variar dentro das leguminosas, mas você pode consumir essa mesma leguminosa todos os dias. Sempre sugiro variar pela questão de absorção de nutrientes. Então, a gente vai ter oferta de nutrientes. A gente vai ter uma oferta de nutrientes maior quando eu consigo variar nesses alimentos, certo? Mas, nutricionalmente falando, não tem problema, não. Meu Deus! Foi maravilhoso, não foi, Gustavo? Gustavo é uma prova viva, viu, minha gente? Que arrasou. Eu disse, amigo, a gente vai comer feijão. Vamos comer feijão. E aí, ele botou pra quebrar no feijãozinho. E a gente conseguiu ter um resultado bem legal. Foi perfeito. Olha aí, ó, Dani, a Life Vegan de banana com canela. Que ele gostou, tá? É uma alternativa. Valéria disse que é 10% de desconto lá na Nação Verde, né, Val? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, e aí, tem mais alguma dúvida? Perguntem agora, aproveitem, caso vocês tenham alguma dúvida sobre ganho de massa muscular e vegetarianismo, pra gente conversar, certo? Espero que vocês saiam daqui hoje entendendo que vocês não precisam comer carne se vocês quiserem fazer atividade física e que é completamente possível e fácil ganhar massa magra e ter uma alimentação vegetariana. Beleza? Então, meu povo, é isso. Muito obrigada por estarem aqui. Qualquer dúvida, manda mensagem pra mim no direct, tá bom? E eu acho que eu posso deixar salva a live. Eu vou perguntar pra produção aqui. Obrigada, viu, meu bem? Foi um prazer. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu acho incrível. Sensacional. Obrigada, minha gente. Brigadão. Vocês são lindos. Beijo, Mari. Beijo. Boa noite, minha gente. E outra coisa, importante falar. Semana que vem, a gente tem live de novo, tá? Semana que vem, quarta-feira, de 8 horas. A gente não definiu o tema ainda, mas vai ter live sim. Até sexta, Dani, até sexta. Vai ter live sim, próxima quarta-feira, 8 horas. E se vocês tiverem alguma sugestão de tema, manda pra mim também. Mas a gente vai definir pra próxima semana. Então, toda quarta a gente vai ter live. Beleza? Um beijo, boa noite e até a próxima semana.